Foi, então vamos lá, povão. E aí, meu povo, a gente vai ter na União Soviética essa disputa. O Lenin morre, a gente vai ter o Trotsky, a gente vai ter o Stalin. O Stalin acaba vencendo essa disputa na União Soviética, beleza? E vai implementar um modelo de socialismo, tá? Que vai ser um modelo de socialismo que vai trazer muitos benefícios para o povo, tá? A União Soviética vai sair de 1925 a 1926 como um país, a Rússia era um país completamente atrasado para ser uma grande potência mundial. Que isso, professor? Sim, a União Soviética vai ser uma grande potência militar, industrial, econômica, tá? Porém, o Stalin vai perseguir muitos opositores e vai criar um regime completamente autoritário. Toda bandeira, tudo aquilo que se acreditou sobre a liberdade no socialismo, a democracia, né, a liberdade de expressão, o direito à opinião diferente, vai ser abandonado na União Soviética. O stalinismo ele se configura como um regime autoritário e que não permite o pensamento contrário ao regime, assim como é em 1984. Tá? Não existe uma outra figura política que não seja o Estado. Tá? O que acontece na União Soviética? Hoje, na democracia, a gente pode falar um monte de coisa, mas a gente tem eleição, a gente tem direito ao voto, a gente pode trocar os nossos representantes, nós temos liberdade de expressão, né? Os direitos humanos, né? Um dos principais direitos, quando a gente fala da Revolução Francesa, e isso é que é muito interessante, né? A esquerda na Revolução Francesa, o principal debate era a liberdade de voto, a liberdade de você ter o direito de você falar o que você quiser, né? O rei, ele tinha o poder de julgar, de condenar quem ele quisesse. O rei mandou prender porque ele não gostou de você, acabou. Não importa, você era preso. A lei era o rei. Então a Revolução Francesa, os trabalhadores, a esquerda, vai se apegar à lei, né? A lei como uma garantia. E aí, quando a gente chega na União Soviética, os trabalhadores e o partido que deveria defender essas liberdades acaba traindo os seus ideais. Quem fala isso, professor Regi? O Trotsky. O Trotsky é aquele que vai combater o Stalin e vai ter uma outra visão de socialismo e vai defender um outro socialismo no mundo. Um socialismo com democracia, um socialismo internacionalista, ok? E depois nós vamos ter outras visões de socialismo diferente do stalinismo. Então essa ideia, tá? De você ter um socialismo através do Estado, de um Estado forte, que concentra o poder militar, o poder econômico, controla todos os direitos do cidadão e também os seus deveres, foi implementado na União Soviética durante o regime de Stalin. Então, quando uma pessoa que fala o socialismo no senso comum, o comunismo defende a ditadura do proletariado, defende o controle de tudo. Muitas das vezes esse senso comum ele está falando do socialismo defendido pelo Stalin, ele está falando do stalinismo. Mas professor, aconteceu em Cuba. Pois é. Então, em Cuba, houve uma aproximação do Fidel Castro com o regime stalinista. Em 1925, até a queda do Stalin, tá? O partido do Stalin, a União Soviética, financiava os partidos nos outros países
para fazer a revolução. Mas eles eram aliados da União Soviética. E na Guerra Fria vai acontecer a mesma coisa. Ok? Na Guerra Fria vai acontecer um financiamento da União Soviética para que esses partidos fizessem uma revolução e se fossem aliados da União Soviética. Foi assim na Revolução do Vietnã, foi assim na Revolução Chinesa, ok? Foi assim nas disputas na África, tá? Moçambique, as revoluções que lutavam pela liberdade nas revoluções africanas, aconteceu no Brasil, e a revolução mais vitoriosa nesse sentido foi a Revolução Cubana. E era a mentalidade do stalinismo, né? Da concepção de revolução stalinista. O que seria essa concepção de revolução stalinista? Você tem um partido, o partido organiza os trabalhadores e o partido faz a revolução. Faz a revolução, chega no poder, estabelece a ditadura do proletariado e vai controlando a sociedade até chegar no socialismo. E aí, a experiência da União Soviética é uma experiência que todo mundo critica, principalmente a obra 1984 do George Orwell, porque o 1984 ele está criticando, o George Orwell critica, ele é um crítico exatamente desse modelo stalinista de socialismo. Ele faz duas grandes obras criticando essa questão da ditadura do proletariado, tanto em 1984 quanto a Revolução dos Bichos. Na Revolução dos Bichos a gente vai falar também que ele faz de uma maneira muito mais contundente, de maneira muito mais explícita. Tá? Mas eu não vou me ater à Revolução dos Bichos nessa aula de hoje. Tá? E aí, por exemplo, a gente vai depois falar sobre a Revolução Chinesa, mas a Revolução Chinesa lembra muito 1984. Tem uma revolução cultural, eles têm que fazer um apagamento histórico na sociedade chinesa, tá? Existe toda uma orientação cultural, toda uma perseguição política aos seus opositores, ok? E é estabelecido um controle a partir de um partido, tá? E aí, meu povo, é um debate muito interessante que sempre dividiu também essas duas concepções que diferenciam o socialismo. Por um lado, você tem os stalinistas, aqueles que acreditam nessa tomada muito mais veloz e rápida de poder. O Trotsky também defende a revolução, professor? Também defende. Também defende. E defende uma ditadura do proletariado também, o Trotsky. E defende... então ele é igual ao Stalin? Diferente. A diferença do Trotsky para o Stalin está principalmente na concepção de como fazer a revolução. O Trotsky acredita que é necessária uma revolução permanente nos países e que a revolução tem que ser mundial ao mesmo tempo. É mundial ao mesmo tempo. Como seria isso, professor? Através dos congressos internacionais. Você vai juntar o Partido Comunista do Brasil com o Partido Comunista Italiano, com o Partido Comunista Americano, junta, faz um congresso e eles vão articular uma luta internacional. Ô, professor, essa ideia é maneira. Então, essa era a ideia do Trotsky. O Stalin não era a favor dessa ideia. Por isso que eles vão divergir. Ok? E aí, por exemplo, a Guerra Fria vai seguir toda a orientação do Stalin. Os partidos comunistas vão pegar, muitas das vezes, pegarem armas para tentar fazer as suas revoluções nacionais. E aí a Guerra Fria vai ser a disputa, muitas das vezes, dos países, por exemplo, Angola, Moçambique, as ditaduras militares que aconteceram na América Latina tiveram papel tanto da União Soviética quanto dos Estados Unidos. Os países estavam lutando para que eles iriam ser aliados, ou da União Soviética ou dos Estados Unidos. Geralmente,
Aí é o que eu falo, né? No Oriente, a maioria dos países ficaram ligados à União Soviética. China, Vietnã, né? E a própria União Soviética foi agregando os países em volta, até a Polônia, né? A Iugoslávia, a Hungria, todos esses países pertenceram à União Soviética. Então, a gente vai ter essa disputa. Professor, e quem acredita num outro tipo de socialismo que não seja aquele do stalinismo? É o grupo, são os pensadores socialistas ou de esquerda ou sociais-democratas, tá? Que vão criticar essa forma de revolução. Perfeito? E o George Orwell se inclui nesse grupo. Por isso que essa aula de hoje é importante. Tá? Existem muitas obras que criticam o socialismo stalinista, mas são obras da ciência política, tá? São obras da história. Perfeito? Pô, professor, você pode me dar um exemplo? Posso. O Trotsky, ele lança, por exemplo, uma obra muito interessante, que é a ideia da concepção da revolução permanente, né? Que é uma obra, por exemplo, que fala sobre uma forma diferente de você pensar uma revolução no país, né? É mais ou menos a teoria que ele coloca que, para que haja o socialismo, é necessário que as próprias formas de se pensar, as estruturas, as instituições, precisam ser automaticamente pensadas e refletidas a todo momento. É um processo dialético, né, de sempre estar criando novas formas para não haver uma burocratização. Tá? Essa palavra burocratização vai aparecer muito no nosso curso, porque o George Orwell, ele acredita que um dos grandes problemas que aconteceu no socialismo, né, foi o processo de burocratização, né? Não é aquela concepção de que o partido chega no poder e ele se corrompe, não. Para o George Orwell, o que aconteceu foi um desvio, foi uma falta de finalidade que aconteceu nos partidos e principalmente, né, na direção do Partido Comunista, principalmente na União Soviética. Tá? E aí a gente vai ter grandes autores que vão pensar diferente. Por exemplo, o mais conhecido é o Antônio Gramsci, né? É muito difícil e é muito interessante, depois a gente vai falar muito sobre esse autor, né? O Gramsci, ele vai ter um papel, e ele tem um papel hoje muito fundamental nesse pensamento da esquerda moderna, na esquerda que vai servir pós a crise do stalinismo, né? Quando a gente tem a morte do Stalin, né, a gente tem o Nikita Khrushchev, ele vai revelar para o mundo os crimes de Stalin, né? E a gente vai ter as grandes questões do stalinismo, né? Todos os crimes do Stalin vão ser revelados, né? E aí o modelo de socialismo defendido pelo Stalin, né, perdão, que é a de tomada de poder pela força, pela Revolução Armada, ela perde força e toda a esquerda mundial começa a pensar numa outra maneira de chegar ao poder, que é através da democracia, que é através do debate da consciência, do debate da educação, do debate da cultura, né? E aí a esquerda passa a acreditar que a democracia será um valor universal, tá bom? E aí a gente vai ter grandes autores como Gramsci, como Carlos Nelson Coutinho, como o próprio Mariátegui também, que é um marxista da América Latina. A gente vai ter vários pensadores da esquerda, né, que vão começar a pegar os valores do socialismo, né, igualdade de direitos materiais, igualdade política, liberdade, aqueles valores da Revolução Francesa, aqueles valores do socialismo,
e vão tentar modernizar ele depois da década de 70. E aí vão ser fundados partidos de esquerda, que vão ser partidos que vão defender a democracia e os valores socialistas, ou valores da social-democracia. Beleza? Tá? E aí a gente vai ter uma disseminação e uma crítica a esse modelo da União Soviética. Tá? E essa esquerda democrática, tá, vai fazer uma crítica ao capitalismo através dos partidos, dos seus parlamentares, através do mundo contemporâneo. Então, a gente vai ter, por exemplo, o PT no Brasil, a gente vai ter o Partido Comunista Italiano, que era um partido revolucionário, depois vai se tornar um partido democrático, vai defender a democracia e o socialismo. Hoje, praticamente, não tem partido de esquerda no mundo, são pouquíssimos, né, que defendem essa questão de você ter um modelo stalinista de mundo, né? Hoje o stalinismo é uma coisa muito engraçada, né? Hoje, você perguntar na rua, no senso comum, todo mundo acha que os partidos comunistas e os partidos de esquerda defendem essa ideia da revolução, né? E ao contrário, a maioria deles, hoje, o PSOL, o PT, o PDT, os partidos, o Partido Comunista Argentino, a maioria dos partidos hoje de esquerda defendem exatamente uma visão parecida como defendia o George Orwell, já em 1949, que o socialismo ele precisa ser discutido de maneira lenta, gradual, de maneira que fosse defendida a partir de um olhar dos direitos humanos, né? Você não pode abrir mão dos seus valores socialistas para chegar ao poder, né? Essa talvez seja a grande questão ética colocada no 1984, né? Independente dos meios, né? Os fins nunca irão justificados, né? Você não precisa para ter... É um lema, inclusive, do livro, né? Guerra é paz, né? Paz é guerra. Então, assim, não vai ser os fins, né, que vão justificar os meios. Se você quiser um mundo socialista, não vai ser criando uma ditadura que você vai conseguir atingir isso, tá? Então, esse pensamento da esquerda moderna, como pensava o George Orwell, como pensava o Gramsci, né, como pensa grandes teóricos, né, da esquerda hoje mais ou menos moderna, o Bourdieu, né, como vai pensar também Althusser e tantos outros que a gente vai falar aqui no curso, tá? Mas para a gente começar essa aula sobre a esquerda no século XX, 1984, é muito importante a gente salientar e abrir essas discussões sobre os diferentes campos políticos que existem dentro da esquerda, tá? Então, esse grupo que vai defender uma esquerda democrática, ele vai hoje hegemonizar o mundo, né? Tirando a China, a Coreia do Norte e Cuba, tá? Que são os países, entre aspas, comunistas hoje, né? Todos os partidos de esquerda ou socialistas, eles passam pelos governos democráticos. Por exemplo, o Partido Francês, né, o Partido Socialista Francês, governou durante algum tempo a França. O Partido Italiano também chegou a socialista francês, o Partido Socialista na Espanha, né? Já chegaram ao poder, mas tem uma visão de socialismo muito reformista, né? Diferente daquela concepção que a gente precisa derrubar o capitalismo para fazer o socialismo. É uma visão de que o capitalismo ele vai passando por um processo de mudança, né? A gente vai reformando o capitalismo e nessa reforma do capitalismo os trabalhadores vão tendo conquistas e aí, gradualmente, eles vão atingindo, né, uma república, né, um mundo, um país, um mundo não, né, uma república, um governo, né, um país mais socialista, né? Então, por exemplo, um partido
que defende, por exemplo, o Partido Socialista Brasileiro, né, o PSB, né, que foi fundado pelo Miguel Arraes. Hoje ele não defende, assim como outros partidos no Brasil, ele não defende que o partido tem que chegar ao poder e controlar o Brasil para chegar ao socialismo. Ele acredita nos valores do socialismo e que esses valores têm que ser compatíveis e têm que ser discutidos dentro de um regime democrático, e nesse regime democrático, esses valores vão se consolidando na sociedade. E quais são esses valores? Educação gratuita, direitos humanos, saúde gratuita, enfim, os valores que vieram desde a Revolução Francesa, no cartismo inglês, tá? E aí, por exemplo, hoje a esquerda moderna já amplia esse debate sobre ser de esquerda, sobre ser socialista e sobre os direitos humanos, para além do debate de classe. Hoje se faz o debate da questão do gênero, se faz o debate da questão racial, se faz o debate sobre a questão do território, e se faz também o debate sobre a questão colonial, né? Porque existem países hoje que ainda são colônias, então, países que ainda estão lutando para serem independentes, né? Para terem um reconhecimento, por exemplo. A esquerda hoje, né? E muitos socialistas abraçam a causa palestina. Por quê? Porque é uma luta ainda para se reconhecer um território, tá? Então, meu povo, nessa aula de hoje, primeira aula de hoje, sobre 1984 e a esquerda, né? Eu queria deixar muito claro isso para a gente, para vocês, né? Sobre essas diferentes concepções que existem, que eu vou me aprofundar, eu falei de maneira hoje muito genérica, mas é muito mais para a gente aprofundar um pouco o debate e para a gente localizar, né, o George Orwell nessa concepção, né, que eu falei de maneira muito geral, do socialismo. A gente não precisa, para fazer uma boa redação da UERJ, a gente não precisa necessariamente fazer uma grande debate sobre todas essas correntes políticas. Mas é importante a gente saber que existe cada uma, o que pensa cada uma. É necessário a gente compreender a crítica ao socialismo que existe dentro do 1984 para a gente compreender a obra, tá? Senão a gente vai ficar naquele debate superficial. Ai, o 1984 combate o totalitarismo. Não, não só combate o totalitarismo, não. Ele está fazendo um debate muito mais profundo. E por ele ser socialista, tá? E por ele defender uma concepção política, o George Orwell, ele não está somente fazendo essa crítica ao stalinismo. E não está fazendo essa crítica somente à União Soviética, como muita gente joga no Google e encontra. Perfeito? Tá? E aí, se colocar isso na redação da UERJ, vai perder ponto. Tá? Que totalitarismo é esse? Que sistema é esse que ele está criticando? Por que o George Orwell está preocupado em criticar muito mais uma estrutura política do que uma corrente política? Tá? Se resistir um regime político chamado reginaldismo, né? O George Orwell vai se preocupar muito mais na forma, talvez, de como eu faça a política. E aí, a forma como eu vou fazer a política vai representar a minha política. Porque se eu defender um sistema, não importa se o mundo vai ser melhor ou pior, mas que o meio vai ser autoritário ou antidemocrático, pela experiência de 1984, a gente vai saber que a experiência autoritária não vai levar a lugar algum, tá? E aí, depois eu vou jogar até depois para vocês, eu quero até comentar na nossa próxima aulinha, né, quando a gente falar um pouco mais aprofundado sobre essa questão do stalinismo, as visões que a própria esquerda vai ter sobre o stalinismo, né? Eu depois até quero colocar depois um vídeo do Jones Manuel falando, né? Ele cita o 1984 como uma obra que foi usada, né, pela propaganda anticomunista, né, para criticar a União Soviética. E é verdade, né? Quando a gente fala de um livro que critica a União Soviética, 1984, beleza.
Critica a União Soviética? Critica também. Mas não é só isso. E foi usada como propaganda contra o comunismo? O Jones está certo? Tá, foi usada. Mas não é uma propaganda anticomunista o 1984, beleza? Fiquemos atentos a esses dois detalhes. Tá bom, meu povo? Então, a gente vai continuar na nossa próxima aula, tá? E aí, eu já quero até propor um tema de redação para que vocês me entreguem na próxima aula, tá? E o tema é esse aqui, ó. Anota aí, tá? Pode anotar, anota no teu coração, beleza? Vou jogar, hein, tá? Depois eu vou escrever, vai aparecer aí na tela bonitinho, tá bom? Aí pode anotar agora. Para se chegar ao poder, os fins justificam os meios. Para se chegar ao poder, os fins justificam os meios. É a nossa primeira redação do projeto ERG. Tá? Para se chegar ao poder, não é para manutenção do poder, não. Para se chegar ao poder, os fins justificam os meios. Quero essa redação na minha mão essa semana, povão. Ah, professor, eu não sei fazer redação, tá? Depois a gente vai conversando no privado, tá bom? Mas eu quero uma redação no modelo dissertativo, argumentativo, tá bom? E aí a gente vai ajeitando o modelo ERG ao longo do caminho, tá bom? Mas, professor, esse tema é filosófico, eu sei, mas as redações da UERJ são filosóficas, a gente precisa começar a compreender esse modelinho, tá bom? Então, qualquer dúvida, qualquer questão, meu povo, é só conversar comigo, tá? Fiquem com Deus, ok? Qualquer dúvida, é só falar aqui com o professor Regi, na TV, língua portuguesa, no nosso projeto ERG, tá? Redação 1984, tá bom? Galerinha, um beijo do professor. Vou ficando por aqui. Vocês querem falar alguma coisa, deixar algum comentário, falar alguma coisa no chat? Pera aí, ó. Fica com ele. Boa noite, tá bom. Então, é isso, gente. Muito obrigado, tá? Até a nossa próxima aulinha e a gente continua o nosso projeto, tá bom? Um abraço, fiquem com Deus e até mais, galerinha. Tchau, tchau.